E aí, galerinha do Rancho de Luz, tudo bem? Aqui é o professor Renan com mais um vídeo sobre informações e curiosidades. Bom, galerinha, a nossa saga da Era do Gelo está chegando ao fim. Sim, e hoje eu vou trazer um resuminho sobre essa época, suas curiosidades, tá legal? Assista o vídeo até o final e não perca essas informações. Mas antes, eu quero pedir para vocês que ainda não são inscritos, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificações. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Não esqueça de anotar a letrinha que pode aparecer aqui na tela, certo? A letrinha secreta da palavra-chave da semana, para vocês estarem concorrendo. E não esqueça de comentar aqui embaixo, tá bom, galerinha? Conto com a participação de vocês. Ah, não esquece de tirar os prints e mandar as fotos, beleza? Vendo essas videoaulas. É muito importante a participação de vocês e eu tô gostando muito que tem muita gente participando, muita gente mandando as fotos, beleza, galerinha? Então, agora vamos pro vídeo. A Era Glacial. O que foi a Era Glacial? Qual foi as causas que poderão ocorrer? As datas, a histórico dessas eras do gelo e também conhecido como a pequena era do gelo que a gente tem sempre num período curto de tempo, tá? O período geológico em que grande parte da Terra está coberta de gelo é conhecido como a Era Glacial, né? Esse período ele pode durar milhões de anos e até, né, reformular as características da superfície terrestre, tá bom? Nosso planeta ele já passou por várias idades do gelo, né? A primeira foi registrada há mais ou menos 570 milhões de anos, no período pré-cambriano. Se você então ouviu falar, viu nossos vídeos, você viu sobre esses períodos, né? Bom, já a última glaciação, isso a gente fala de glaciação, aconteceu cerca de 60 milhões de anos atrás, durante o período Pleistoceno, também vocês já ouviram falar sobre o Pleistoceno, na Era Cenozoica, tá bom? Ela também ficou conhecida como a Era do Gelo. Nesse período aí, haviam pequenos grupos, né, de seres humanos, que eles seres humanos viviam, principalmente na África, né, a gente fala sobre território, esses seres humanos viviam em torno da África, porém muitos animais dessa época já não existem mais hoje em dia, tá? Entre eles estão, por exemplo, a gente pode estar citando, né, que vocês já conhecem dos vídeos ou das aulas passadas que eu passei para vocês, né, que foram os mamutes, que hoje já não tem mais, os mastodontes, os rinocerontes lanosos, né, e o tigre dente de sabre, né, que viviam na América do Sul e também eles viviam na Europa, tá bom, galerinha? Bom, alguns cientistas acreditam que algumas espécies de plantas, né, e animais sobreviveram ao longo do tempo, porque, tipo, esses humanos da pré-história dispersaram, ou seja, eles se espalharam por lugares aonde o frio não era tão intenso, né, não era tão frio. Posteriormente, a Terra passou por processos menores de glaciação, né, processos onde a temperatura cai, mas em períodos menores. Essas épocas são separadas por mais ou menos 100 mil anos de diferença, tá? Então, a cada 100 mil anos, mais ou menos, a Terra passa por esse período de glaciação, essa microglaciação, essa microera do gelo. Quando uma era glacial dura milhões de anos, no caso, esses pequenos períodos glaciais não chegam nem a 60 mil anos. A gente, poxa, mas 60 mil anos é muito dos anos. Mas mesmo assim, comparado a 60 milhões de anos, né, elas são bem pequenas. Entre elas, por exemplo, ocorreram os períodos interglaciais, ou seja, a temperatura terrestre estava mais elevada, né? Bom, atualmente, esse momento em que... como que eu posso dizer? Atualmente vivemos esse momento em que apenas 10% da superfície, né, do planeta está coberta de gelo. Só 10%, né? Nós temos 90% que não está. Bom, a causa das glaciações, né, desses períodos de glaciações, apesar de não ser clara a razão para que ocorra uma era glacial,
né? A maioria dos cientistas, né, os estudiosos apontam algumas possibilidades, tipo, algumas possibilidades. Por exemplo, certos fatores, quando combinamos, podemos ser cruciais na mudança de temperatura. Vou trazer, por exemplo, a movimentação das placas tectônicas, tá? O que são as movimentações da placa tectônica? É quando, não sei se vocês já estudaram ou vão estudar, é a movimentação dos continentes, né? A movimentação continental. Além da composição da atmosfera, né? Os gases que estão na atmosfera, e as variações de atividades solares, né, e também dos vulcões. Por exemplo, o Sol também ele varia no seu período, que tem um período de dormência e um período que ele está mais ativo, certo? Isso influencia também. Atualmente, a teoria mais aceita, né, é do engenheiro geofísico sérvio Milutin Milankovic, tá? Ele explica que, por exemplo, as mudanças climáticas são geradas a partir de alterações da órbita terrestre. Acredito que vocês viram sobre a órbita terrestre lá num videozinho da professora Bruna, certo? Então, essas alterações da órbita terrestre em torno do Sol, ou seja, a rota ela deixa de ser circular, né, quando a Terra está girando em torno do Sol, e ela passa a ser elíptica, certo? Então, ela acaba sendo como se fosse um ovo, certo? Ela faz um... Então, tem horas que ela está passando mais próximo do Sol e tem horas que ela está passando mais longe. Além disso, uma mudança na inclinação do eixo, né? Então, a Terra gira no eixo assim, e é uma inclinação do eixo do planeta pode gerar variações dessa forma de atingir menos luz, né? A luz atingiria menos o hemisfério norte no verão, fazendo com que as calotas, né, polares derretam mais lentamente. Significa que não vão derreter. Bom, ainda nós também podemos falar de transformações nas correntes oceânicas, tá? São as correntes de água que passam embaixo do oceano. E na atmosfera, né, na parte superior do planeta. Logo, o crescimento gradual das camadas de gelo aumentaria, no caso, causando o resfriamento da Terra. Portanto, por exemplo, a união desses fatores todos somados, né, todos esses fatores que eu acabei de dizer somados, às transformações da superfície do planeta, causariam as glaciações. Contudo, o processo é longo e dura entre 10 e 20 mil anos. Então, tudo isso que eu falei dessa transformação de gases, de eixo, de sol, ele dura, não é da manhã, né, da noite para amanhã, é um processo de 10 a 20 mil anos, né, para a formação de uma era glacial, certo? Então, por isso que leva tantos tempo assim para ocorrer e depois leva muito mais tempo para sair dessa era, né, para o planeta conseguir se recuperar. Bom, nova era glacial há apenas alguns séculos. Por exemplo, o nosso planeta, no caso o planeta, experimentou uma leve era glacial, que também é conhecida como pequena era do gelo, né? Parte dela coincidiu com um período de baixa atividade solar, chamado mínimo, que é o mínimo de Mulder. É quando o Sol ele vive um momento que ele está irradiando muito mais luz e tem um momento que ele irradia menos luz, tá? Então essa variação do Sol chama Maunder, né? O mínimo de Maunder, quando ele está no mínimo. Então eles acreditam que a pouca incidência solar somada à maior atividade vulcânica datada resultou neste fenômeno, bem como em mudanças na circulação oceânica, né? Que a água, boa parte da água do oceano também é responsável por resfriar ou aquecer as áreas, certo? Em alguns lugares o oceano vai ser mais gelado, em outros lugares ele é mais quente e ele influencia no clima. Recentemente, né, tem se observado uma nova baixa na radiação solar, ou seja, o resfriamento do planeta a longo prazo. Quer dizer que o nosso planeta está resfriando a longo prazo. Contudo, prever a atividade do Sol não é quase impossível. Já existem simulações que concluem que a diminuição da temperatura por conta disso é mínima, é muito pouca. Então é quase imperceptível, certo? Mas está abaixando. Bom, o fator mais importante para que isso acontecesse está relacionado à dispersão de CO2 por humanos. Então,
além que a gente fala do aquecimento global, também o CO2 ele pode acelerar um pouquinho a redução de temperatura para uma nova era, mas praticamente a gente não vai perceber. A possibilidade do fim de um período interglacial e o início de uma nova era glacial, né, tem também a ver com o gatilho, vamos falar assim, né, o gatilho de glaciação, ou seja, a diminuição de insolação, né, do hemisfério norte durante o verão. Porém, quanto mais o ser humano, quanto mais nós jogamos CO2, né, ele é disperso na atmosfera, menos precisa ser a atividade solar para que as calotas cresçam. Então, quer dizer, quanto mais CO2, menos precisa de sol para que as calotas cresçam, né, gelem, porque o sol ele também não consegue. O pouco que entra fica preso, mas a maioria fica para fora, e isso acaba também criando um resfriamento na região norte que a gente fala. A partir disso, note-se que, por exemplo, os polares, né, ártico, vem se degradando e não aumentando, no caso, por causa do CO2, ele vem se degradando e não aumentando. Então, segundo os cálculos, é provável que este período interglacial, né, seja mais longo da história da Terra, ou seja, o espaço entre essas glaciações, que são as épocas que a Terra entra nesse período de gelo, de frio, ela entra no período frio, depois quente, frio, quente. Então, nós estamos entrando nesse período de quente e ele vai durar, pode ser o mais longo da Terra, consequentemente, do que? Do CO2. Então, consequentemente, não há a possibilidade de uma nova era glacial acontecer tão cedo. É muito preocupante porque milhões de anos a gente vem vivendo isso e agora está sendo interrompido pela questão do CO2, pela questão da poluição, né, da emissão de gases de CO2 na atmosfera. Então, o que os cientistas vão dar um resuminho? As eras glaciais sempre estiveram aí, divididas em milhões de anos, que são as eras glaciais, né, as eras dos gelos, e que também chamam de glaciações, e também as mini eras glaciais que duram 20, 30 mil anos, 60 mil anos, dependendo. E tanto a era glacial quanto o espaço de tempo para uma próxima era glacial, mini era glacial, que é de 60 mil anos, 20 mil anos. Nós estamos nesse período, e esse período talvez seja muito maior devido à intervenção do homem. É importante, então, a gente preservar a natureza, manter sempre para a gente ter muito mais tempo aqui, né? Não falo pelo indivíduo em si, por mim, por você, pelo papai, pela mamãe, mas eu digo na humanidade em si, pelos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos, né, tetranetos, quem sabe quantas gerações de vocês ainda estarão aqui, se tiverem a oportunidade de estar, devido à nossa intervenção humana sobre as nossas formas de vida, interferir tanto na natureza. Bom, galerinha? Bom, eu espero que vocês tenham entendido sobre essa questão da era glacial. Estamos encerrando esse ciclo. Eu espero que vocês tenham curtido esses vídeos, tá? Informativos. E para o próximo vídeo eu tenho novidades, novas curiosidades e eu vou trazer vocês um pouquinho mais para o futuro. Beleza, galerinha? Um beijo, fiquem com Deus e se Deus quiser até a próxima videoaula. Tchau, tchau.